Olá, pessoal. Hoje nós começamos a terceira entrevista com a banca examinadora de 2024/1 e hoje estou acompanhado com o professor Inácio aqui. Bom, bem-vindo a essa entrevista e vamos para a primeira pergunta. Qual é o seu nome completo, a sua idade, o curso que você fez, onde e quando você se formou? Inácio Mevinho Morte, 57 anos, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1989, foi a apuração de grau. Muito legal. Próxima pergunta. O que te trouxe para a tua área de atuação na universidade? Na época, ali anos 80, né? Então, a nossa geração ali, metade dos anos 80 até o final dos anos 80, ela ficou conhecida, tem uma certa marca, assim, o pessoal muitas vezes referencia como uma geração perdida, né? Então, na época se tinha uma situação, vamos dizer, certa crise financeira, tá? Diria que talvez mais grave do que a que existe hoje, tá? E aí, assim, o curso de engenharia mecânica era um curso muito bom, mas tinha algumas deficiências, né? Então, no final do curso, aí eu tive dois encaminhamentos, tá? Ou eu ia para uma empresa que eu tinha feito uma seleção, na época era muito comum, as grandes empresas tinham eventos, né? Então mandavam um ônibus para a universidade e aí o pessoal se inscrevia, ia lá, ia para a empresa e aí tinha um processo de seleção, normalmente tinham provas, né? E aí eu fui selecionado na Coenza Ansaldo, ali, na área de métodos e processos. A Coenza Ansaldo era uma multinacional italiana, tá? Que trabalhava na área de geração de energia, então trabalhava com equipamentos associados à geração de energia hidrelétrica, tá? Então, turbinas, tá? Grupos transformadores, né? Mas tudo de grande porte, então usinagem de grande porte, tá? A parte de soldagem também de grande porte, também a parte de vasos de pressão, junto à Petrobras. Então, eu tinha isso aí e, ao mesmo tempo, tinha a questão do mestrado. Então, aí, na época, a bolsa de mestrado, pasme, era o mesmo valor do salário do engenheiro inicial, Nossa, engenheiro trainee, tá? Que na época equivaleria a algo em torno de uns $1.000, na época, para ter uma ideia do que está hoje a bolsa de mestrado, tá? O que os seguidos governos que passaram, independente da qual visão que o sujeito tem, a verdade é essa, né? Então, eles foram achatando, inclusive o atual, né? Quando foi no passado também achatou. E aí a bolsa foi diminuindo, tá? Mas se pegar a bolsa de mestrado, então, nessa época aí, final dos anos 80, ela equivaleria a isso aí, $1.000. bah. Tá? Então, aí na época eu fui para o mestrado, né? Quando fui desenvolver a dissertação ainda, tive contato com a empresa, eles tentaram, vamos fazer um trabalho conjunto.
E foi mais ou menos isso aí. Eu concluí o mestrado, aí eu trabalhei como consultor na Coensa, ali, montando o setor de elementos finitos por um tempo, ali, alguns meses. Né? Também tinha uma empresa de computação, de informática associada. E isso aí foi o início, depois do mestrado. Aí eu comecei no doutorado, né? Depois, aí, num certo período, ali no 92, mais ou menos. Aí fui tocando e tal. Depois fui trabalhar num laboratório de turbomáquinas. Tá? Tinha uma bolsa RAI, que era uma bolsa ligada à indústria. E aí eu trabalhei num laboratório de turbomáquinas ali, vinculado ao PROMEC, né? Sob a orientação do professor Wilson Ferreira Batista, né? Já aposentado. E então trabalhei ali, e aí depois, paralelamente, eu fiz concurso, e aí em 97 entrei na Universidade Federal, né, como professor, né, na época com mestrado, não tinha concluído o doutorado. Né. Então, naquela época ainda se faziam concursos para professores com mestrado, hoje em dia já é um pouco mais raro. E, e é basicamente isso aí, né? Aí começou Uhum, a questão da vida acadêmica. sim. É, a próxima pergunta é: como eram as disciplinas da sua área na época em que você se formou ou era estudante? Porque, tipo, agora tu dá aula, né? Então, tipo, como é que tu compara como tu dá aula agora com o que era quando tu estava estudando? Era bem. As coisas eram bem diferentes. Né? Então, se voltar no tempo, na época, dificilmente era exceção à regra, digamos, uma, um nível de interação que existe, digamos, entre aluno e professor hoje, naquela época, era uma exceção. Tá? Então, as coisas eram bem mais formais. Tá? Uhum, Então, num certo sentido, melhor, certo? Então, hoje, algumas coisas se perdeu um certo formalismo que é necessário, né? E num sentido também pior. Né? Então, tinham muitas coisas que, na época, enquanto aluno, a gente gostaria, né? E que hoje se tem. Tá? Então, por exemplo, algumas coisas que na época eu achava que não eram boas, né? Então procurei mudar. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me pareceu estranho, né? Não era uma coisa assim muito adequada, era o fato de você fazer uma avaliação, uma prova, ok, e depois você não saber, né, como é a resposta, né? Certo? Então, isso é um esquema, né, que, à medida do possível, sempre me pareceu que deveria ter algo melhor, ou seja, me parecia que há uma relação melhor, você faz a avaliação, depois, à medida do possível, claro, às vezes as agendas são complicadas, mas você apresenta um gabarito, uhum, certo? Então, eu entendo que isso aí faz parte do processo de, de desenvolvimento. Né? E aí quem tem interesse tem a oportunidade depois de ver o gabarito e aprender. Claro que nem sempre todos têm interesse, né? Mas aí tudo bem. sim, com certeza.
Próxima pergunta. Quais atividades você exerce atualmente dentro da universidade? Conte um pouco sobre a carga horária da sua profissão. Atualmente, eu sou professor titular, né? Então é aquilo, né? Você tem uma montanha para subir, digamos, usando uma linguagem figurada, né? E, entre aspas, eu estou atualmente no topo. Então, tem o lado bom e o lado ruim isso, né? Na minha opinião, deveria ter, né, mais um cume a ser alcançado dentro da carreira. Né? Então, mas isso é um problema organizacional da carreira. Né? Uhum, sim. Então, em termos de atividades, por exemplo, no Departamento de Engenharia Civil, ao longo da minha carreira, eu já fui chefe de departamento em 2 gestões e meia. Tá? Então, meia, porque eu terminei assumindo, era substituto, e aí terminei assumindo, porque quem era chefe na época foi fazer pós-doutorado. Então, eu fiquei no Departamento Civil 5 anos à frente do Departamento Civil. Tá? Na Congrade, se me perguntar, eu teria que consultar para ver se eu não me esqueço, mas eu devo ter participado da Congrade tranquilamente. Eu participei em 4 gestões, mas eu diria que 5 gestões da Congrade. Tá? Isso desde 1997. E fui coordenador da Congrade em uma gestão. Tá? Vice-coordenador fui também em uma gestão. Atualmente, eu sou coordenador substituto da pós-graduação do PPGEC, né, que é o programa de pós-graduação mais antigo vinculado ao departamento aí de engenharia civil, né, e que é a pós-graduação associado com a área de estruturas, né, além da área de geotecnia. Né. Então, atualmente é essa a minha atividade. Eu sou professor da pós, tá? Numa disciplina que é uma disciplina básica, tá? De basicamente análise matricial, tá? E que pega alguma coisa de métodos numéricos. Tá? Na verdade, é uma disciplina básica porque, por exemplo, a análise matricial, se nós falarmos atualmente, que é 2024, deveria ser uma disciplina obrigatória em qualquer curso de engenharia civil que se preze. Tá? Mas, pasme, né, para nossa surpresa, no nosso curso é uma disciplina eletiva. Tá? Ou seja, a parte estrutural, o que o aluno aprende é o que se aprendia nos anos 50, né, do século passado. Então, é uma coisa bem atual. Sim. É, próxima pergunta. O que que você acha mais e menos atrativo na sua profissão? Ah, o interessante, né, para quem, vamos dizer, almeja atuar numa universidade, no meu julgamento, né, e é o que me levou inicialmente a isso, na época, era a questão da pesquisa, tá? Da curiosidade e de enfrentar problemas novos. Tá? Então, isso sempre foi uma coisa que, infelizmente, na nossa indústria, na indústria brasileira, tá? Eu falo na indústria metal mecânica. Tá? Então, se falar na indústria civil, acho que é pior ainda.
não é uma coisa padrão. Tá? Então, é muito comum na nossa indústria simplesmente repetir as coisas. Né? Então, desenvolvimento de novos produtos é uma coisa assim, não é corriqueira. E aí, na indústria, a vida normal é mais, então, reprodução de coisas, né? Tem a questão da produtividade, obviamente, aí nesse sentido. E aí a parte de desenvolvimento, de enfrentar novas situações, ela termina sendo rara. Né? E até nesse sentido, as indústrias sérias, muitas vezes, buscam aí consultores, né? Então, consultores muitas vezes associados à universidade. Tá? Então, na época que eu comecei ali no Semacom, como bolsista de iniciação científica, isso em 1986, tá? Então, ao longo do tempo, eu tive a oportunidade de participar de várias consultorias. Tá? Então, esse é o ponto que sempre me pareceu mais interessante. Isso dentro da realidade brasileira. Tá? Se você vai para o exterior, principalmente, por exemplo, Estados Unidos, você vai encontrar coisas diferentes. Você vai ter a pesquisa, vai ter a consultoria na universidade, mas você vai ter também desenvolvimento forte, né, na área empresarial, na área industrial. Uhum, sim. Próxima pergunta. Quais os principais desafios que a sua área apresenta? Eu acho que o grande problema hoje, falando minha área na universidade, né, na área de engenharia, tá, o grande problema hoje que se tem, na minha opinião, é a baixa atração que há pela profissão. Tá? Então, isso aí termina trazendo, né, material humano, né, vamos dizer, pessoas que muitas vezes não são, né, as mais a melhor escolha para a profissão. Então, esse termina sendo um problema. Então, o índice de candidato vezes o número de vagas disponíveis no vestibular está um valor baixo, aí termina se fazendo uma seleção via um método de seleção que não é um método bom, né? Vestibular é um péssimo método de seleção, ainda mais do jeito que está sendo feito hoje, que a gente conseguiu fazer algo pior que era na minha época, ou seja, em vez de evoluir, piorou, né? Então, conseguindo fazer vestibular em 2 dias, né? Uma carga horária de prova de 5 horas e meia, que é uma estupidez, né? E esse é o método. Então, eu vejo que o grande desafio hoje na engenharia é esse. Tá? E se algo não for feito, não vejo assim uma situação muito boa em termos de futuro. Sim, Tá? precisa dar uma Então, algo atualizada, né? algo tem que ser feito, mas aí a coisa é muito mais ampla, por exemplo, a começar a nível de mercado. Tá? Então, você pega aí quem está iniciando a profissão de engenheiro civil hoje, se consegue ganhar R$ 4.000, é muito. Tá? Só que você vai ver, R$ 4.000, nós estamos falando aí o que é 4 salários mínimos. Se pensar um salário mínimo de R$ 1.000, que não é mais, tá? Então é completamente absurdo. Historicamente sempre se falou, sempre se defendeu os 8 salários mínimos inicial para o engenheiro, mas isso é algo que o próprio sindicato dos engenheiros, o conselho de engenharia, nem bate nessa tecla. Tá? Então, são órgãos que são mais arrecadadores do que qualquer outra coisa. Né? Eles estão de olho na anuidade, categoria fica sobrando. Então,
eu vejo que há um problema nesse sentido. A profissão do engenheiro tem que ser valorizada, tá? E, de fato, ela não está. E aí a gente sofre as consequências, né, na universidade. Sim, é um reflexo, né? Né? Próxima pergunta. Tu tem alguma história interessante para compartilhar? Tipo, algo engraçado, motivador, ou até mesmo alguma coisa que deu errado, sabe? Que tu queira compartilhar, assim? Tem muitas histórias, né? Mas vamos colocar, eu vou colocar duas histórias que eu acho que são motivadoras, tá? E que são relativamente conhecidas. Tá? A primeira é a Pontes Spaghetti, né? Que foi, vamos dizer, que teve a mentoria na minha sala, né? Não, o mentor foi o professor Segovia, né? Vamos deixar bem claro. Mas na época a gente dividia a sala e aí foi bem legal. Nós fizemos um aparelho de ensaio, digamos assim, né, dos espaguetes. Aí fizemos os primeiros ensaios para ter curvas de comportamento, né? E depois começou toda aquela história aí que se sabe, né, que terminou aí sendo encerrado aí na época da pandemia e depois porque o pessoal aí terminou, vamos dizer, tomando o espaço físico que estavam as coisas. Né? Então, esse é uma história que eu acho que é legal. E a outra similar, que eu também acho legal, aí de minha autoria, começou aí em 2007, tá? Foi a competição lá das catapultas, das trebuchês, né? Hum, Então, também foi um negócio bem, bem bacana, era motivador, era um trabalho que fazia, digamos, uma integração de conhecimento, né? Então, trazia a área de mecânica fortemente pela parte de dinâmica, né? Além disso, explorava a questão de trabalho, digamos, manual dos alunos e de criatividade, né? Então, nós tivemos projetos de catapulta com designs bastante variados, usando materiais variados, né? E tivemos máquinas extremamente interessantes. Né? Então, uma que eu me lembro, ela tinha um coeficiente de variação, tá, no tiro que era menor que 5%. Tá? Ou seja, era muito legal, porque ela estava muito bem calibrada, tá? E se você caminhasse a distância que era o alcance, ficava lá, perigava, tinha uma grande probabilidade de levar uma bola de golfe na cabeça, né? bah, E ela era muito precisa. Então, essa foi uma interessante. Depois teve um projeto que os alunos fizeram, que era de uma catapulta, e não trebuchet, mas era uma catapulta gravitacional, que era a delimitação, que era uma catapulta em estrela. Tá? Essa aí foi bem legal, porque antes do processo de competição, que era feito num campo, nas últimas vezes era feito no campo de rugby, lá da ESEF, né? Então, eu fazia vamos dizer, uma medição de campo, né? Basicamente, eu ia com uma fita de medição grande, e aí, a cada X metros, eu colocava uma bandeira, né? Então, essas bandeiras, elas eram dispostas até
70 metros, mais ou menos, que era o alcance usual, tá? A delimitação usual. E aí nós fizemos uma competição que veio essa máquina aí, e aí o primeiro disparo tinha um pessoal lá no fundo, né, a mais, assim, estavam tranquilamente uns 50 metros a mais, né? O primeiro disparo dela foi a 120 metros. Nossa. Né? Então era uma máquina bem interessante. Sim, que legal. Pena que não se faz mais isso, né? Não se faz porque o que aconteceu? Então, se você pega aí 2007, 2010, 2011, tá? Nós tínhamos como padrão 3 turmas de mecânica, cada uma delas como padrão tinha 50 alunos, Hum. certo? Hoje o padrão está em 2 turmas. E E, cada uma somar, vazia, e basicamente. somadas não dá. No total dá no máximo 70. É, isso vai de encontro com o que tu falou antes do desinteresse na área de engenharia. O Daniel também Sim, comenta que no passado aquele auditório 500 enchia, tinha 50 alunos sim, na sim, turma, e agora tem tipo, enche só a fileira do meio, sabe, no máximo, assim. sim, sim. Então, mudança E total. aí, como isso acontece, né? Aí terminou caindo, digamos, Uhum. Caiu o o interesse, né? interesse nisso. Uhum. É. Sim. Próxima pergunta. Quais as habilidades ou pontos importantes que um estudante interessado na área precisa saber para ser um bom engenheiro? Olha, eu diria o seguinte, tá? Hoje em dia, para ser engenheiro, né, o primeiro ponto é procurar sair do lugar comum. Hum. Tá? Então, numa figura de linguagem, obviamente, tá? Bem simples, mas que passa a ideia. Tá? Se você quer vender um ovo frito e quer viver disso, o ovo frito que você vai fazer tem que ser o melhor possível. Senão, você vai ser apenas mais um vendendo ovo frito, Sim. certo? Eu quero dizer assim, para quem vai fazer o que é o usual, comum, né? Então, você é um engenheiro de obra. A grande tendência, né, salvo exceções, obviamente, ao longo do tempo, é que você não vai ser valorizado, certo? Por quê? Porque muita gente faz isso. Uhum. Tem, Tá? tem que inovar, né? Aquilo não te diferencia, certo? Uhum. Um fato interessante que eu vivenciei ao longo aí da minha vida aí na universidade, mas isso é até fora da universidade. Eu conheci anos atrás um senhor que era engenheiro civil, né? E esse cara, ele se especializou, né? Já quando eu conheci ele já era mais velho, mas ele se especializou e trabalhava ainda nisso, tá? Em fazer pracinhas, pracinhas de criança, Uhum. tá? Só que as pracinhas que ele fazia não era uma simples pracinha. Então tu tinha, por exemplo, torres, né? Torres com um escorregador associado, que eram estaiadas, tá? A madeira que era usada era uma madeira tratada, com tratamento especial. Eles não tinham pregos aparentes, não tinha nada disso aparente. Então, era uma construção que era feita toda com cuidado. A parte metálica que era usada em material inoxidável, certo?
Então, eram pracinhas de alta qualidade. Tá? E muitas delas, eu conheci, ele tinha pracinha em cidades, que era a pracinha deles, né, cidades turísticas aqui no Rio Grande do Sul, e em clubes sociais, né, aqui da nossa cidade, clubes bem referenciados. Né? Então, esse sujeito era engenheiro e vivia disso. Né? Então, interessante. Né? Então, é uma coisa que a gente não acha, não, isso não é comum. Não é mesmo. Tá? Sim, uma ideia diferente que acaba se destacando, né? Que acaba se destacando dentro de uma realidade. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Tá? Uhum, Então, eu diria o seguinte, primeiro, buscar formação. Tá? Então, isso é importante. Coisas que são aquelas coisas comuns que os pais falavam, pelo menos na minha época falavam, né? E continuam válidas, certo? Então, saber inglês, tá? Ter fluência em inglês, um negócio que é importante. Tá? Saber computação, tá muito importante hoje em é um dia. negócio que é importante. Sempre foi e continua sendo, entendeu? E nessa linha que eu digo, fazer coisas que não sejam padrão. Uhum, Tá? Se você fizer isso, ok, você vai se destacar. Tá? uhum, E aí tem chance, certo, de conseguir algo. sim. Próxima pergunta. Como você enxerga a engenharia no futuro? Pois é, esse é o ponto. Eu acho que, de certo modo, a gente já falou isso. Eu acho que se não houver uma virada de chave, eu penso que é muito complicado. Tá? Em Uhum, termos de Brasil, eu acho que é muito complicado. sim. Tá? Então, se não houver uma virada de chave, e aí da própria categoria, tá? Começar a cobrar, vamos dizer, atuar no sentido de um maior respeito profissional, atuar no sentido de uma valorização profissional, tá? É muito complicado. Uhum. Tá? Bom, agora as últimas perguntas são mais sobre o projeto mesmo. Como você enxerga o projeto Ponto de Partida dentro e fora da graduação? Tipo, qual a importância que ele tem, sabe, para a formação dos alunos? Bom, eu penso o seguinte: obviamente se trata de uma iniciativa que ela é, vamos dizer, destacada, tá? Tal como foram outras iniciativas, por exemplo, essas duas que eu citei anteriormente, Ponto Espaguete, a competição de catapultas. Tá? Então, tudo isso que tu tira de um lugar comum, tá? É interessante. Se a gente for pensar, não é a minha área, tá? Mas se a gente for pensar em termos de fundamentação teórica para isso que é proposto nessa atividade, tá? Pode-se dizer que ela está baseada em algo que seria, digamos, o ensino a partir de jogos, né? Mas mais especificamente de competições. Né? Então, tem uma linha de fundamentação isso, tá? E esse é um ponto que eu considero bastante interessante, ou seja, dividir os alunos em equipes, aí as equipes, né, foi dado um nome, né, digamos, ok, tá, que é o nome aí que vai mais correspondente à situação, certo? Mas poderiam ser simplesmente equipes, certo? Então, os alunos são divididos em equipes e são postos a competir, né, dentro de uma realidade virtual que procura reproduzir algo, né, da sua atuação profissional. Tá? Então, eu penso que é uma iniciativa extremamente louvável, tá? E interessante. Tá?
E pelo que eu ouço falar, é a primeira vez que eu vou participar dela, né? E, então, pelo que eu ouço falar, é uma iniciativa bastante exitosa. Sim, pois é. É uma. Abre o olho dos alunos, sabe, para como é a vida real. Eu acredito que sim. Sim. Agora, a última pergunta. O que você espera que os alunos apresentem na audiência pública? Bom, é como eu falei, né? Como para mim é a primeira vez, né, essa atuação, eu não tenho muitos parâmetros, tá? Para dizer, né, o que eu espero, tá? Então, obviamente, eu vou ver, né, o que eles vão apresentar inicialmente, né, a questão de organização das ideias, questão da proposição de soluções, né? Eu acho que vamos começar por aí. Tá? Sim. Então, com isso, nós encerramos essa entrevista com o professor Inácio e nós gostaríamos de agradecer a sua participação nessa entrevista e também na audiência pública, dia 17. E então nos vemos até lá, tá bom? Ok, tá? Eu que agradeço o convite e nos vemos aí na ocasião. Uhum. Então, tchau. Certo. Tchau.